Bom dia, muito bom dia. Nós nos despedimos com João no céu, com o profeta João, com o apóstolo João, com o vidente João. João encontrava-se no céu em visões de Deus. Vimos a visão do trono de Deus no céu, no capítulo 4 de Apocalipse, a visão do livro e a visão do Cordeiro, o capítulo 5. E no capítulo 6, nós paramos no momento em que o Cordeiro abre o primeiro selo do livro, e um cavalo branco recebe poder e autoridade, o cavaleiro, para vencer. E o entendimento da maioria, e também meu, é de que essa visão simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo proclamando o Evangelho da salvação. Jesus Cristo, que está no céu, à destra do Pai, proclama a salvação através do Espírito de Cristo, chamado também Espírito Santo, que proclama a salvação através de Jesus Cristo, através do corpo de Cristo, que é a Igreja, que são os santos, os eleitos do Senhor. Eu entendo que a João é dada uma visão de uma dimensão mais ampla e completa do propósito de Deus para a Igreja. Igreja que naqueles dias ele já imaginava assolada, prestes a sofrer ataques e mais ataques, e pensando talvez fosse aquele o momento do fim. E a João é dado o entendimento de que aquele não era o momento do fim. O fim estava reservado para tempos futuros, muito distantes de João. Então essa mensagem é para João, é para a igreja de João, é para o corpo de Cristo daqueles dias e é para toda a igreja de Cristo através de todos os tempos, chegando a nós hoje. Graças a Deus. E há uma sequência de eventos nas aberturas dos selos que nós vemos aqui demonstradas. O primeiro selo, que eu entendo como um chamado à proclamação do Evangelho e também um chamado ao arrependimento, porque há sempre um duplo propósito. Há uma igreja atuante, plena, e há também uma igreja vacilante, na mesma medida, na mesma dinâmica em que a mensagem de Jesus Cristo é anunciada às nações, aos povos. Ela também é utilizada para convocar aquela parte da igreja que não está atenta para os sinais, para os acontecimentos e para o propósito do seu chamado, qual é a nossa vocação em Jesus Cristo. Então, há uma proclamação de salvação e também um chamado ao arrependimento, ao estar em Cristo, estar plenamente em Jesus Cristo, para que os propósitos de Cristo se cumpram em nossas vidas. Aí todos esses selos que vão aparecer, me desculpe as alergias voltar, todos esses selos, o segundo selo vai mostrar um cavalo vermelho, que é a guerra, o terceiro um cavalo preto, a fome, o quarto a morte, um cavalo amarelo, o quinto mostra os santos nos céus, né? Um momento em que os mártires clamam por justiça. E quando abre o sexto selo, ocorrem terremotos, ocorrem fenômenos atmosféricos, celestes, e o capítulo 6 termina com uma visão um tanto quanto pessimista. Ele termina descrevendo assim que os grandes, os ricos, os generais, os príncipes, os poderosos se refugiam em cavernas e passam a berrar para as montanhas e rochedos, dizendo: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Então mostra também medo, ódio, rejeição,
Mas eu entendo que nesse momento aqui há também muitas conversões e há também um despertamento do povo judeu, do povo de Israel, para com o esperado Messias. Entendo que muitos e muitos reconhecerão em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias que eles têm aguardado há tanto tempo e que os seus antepassados não foram capazes de reconhecer como aquele que tinha todo o poder para salvá-los. Aí o capítulo 7 faz uma pausa e passa a explicar essa quantidade de salvos. Aqui fala dos 144 mil eleitos, descrevendo algumas tribos de Israel, não todas as tribos, inverte a primeira tribo, coloca Judá como a primeira tribo, porque Jesus é dessa tribo de Judá. Depois de Judá coloca Rúben. Algumas pessoas interpretam esses 144 mil aqui como sendo especificamente israelitas e homens. Não faz nenhum sentido isso, tá? Não faz nenhum sentido que o Senhor Deus esteja preocupado com a salvação de indivíduos exclusivamente do sexo masculino de um povo. É uma simbologia, né? Porque logo em seguida aqui João tem uma visão dos milhares, dos milhões de todos os povos, tribos, nações e línguas que também passaram pelo mesmo processo, ou seja, foram testemunhas fiéis de Jesus Cristo e foram martirizados. Esses 144 mil eleitos aqui, que depois entra explicando, eles simbolizam aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Fala da castidade, da pureza sexual como um paralelo, algo que nós somos perfeitamente capazes de compreender. Fala que eles não se contaminaram com mulheres, lembrando que na história do povo de Israel, o profeta lá, Balaão, ensinou o inimigo de Israel como seduzir o povo através da imoralidade sexual. Então a imoralidade sexual é usada na Bíblia como um paralelo para a infidelidade a Deus, né, como a contaminação espiritual. Então esse paralelo, essa linguagem determina que são fiéis, que são pessoas tementes a Deus que guardarão o testemunho. Simboliza como um todo, não vejo exclusividade para os judeus aqui, porque principalmente em Apocalipse, Israel, igreja, são palavras, são termos usados para expressar o mesmo pacto, são termos utilizados para expressar o mesmo propósito de Deus em salvar a humanidade. Jesus Cristo reivindicará o direito de reinar sobre o seu povo e sobre o mundo. Mas como ele poderia reivindicar o direito de reinar se ele não tivesse nascido numa linhagem com direito ao reino? Então toda a história do estabelecimento dessa nação, desse povo, é uma etapa para permitir a vinda de Jesus, o Cristo, o Messias, nascido homem na linhagem de Davi, com direito ao trono. Então ele reivindicará algo que não pode ser questionado em nenhum sistema que nós temos hoje no mundo. Ele tem o direito e ele reivindica esse direito. Ao mesmo tempo, quando Israel cumpre o seu propósito, há uma falha como Estado, como nação, em reconhecer a Jesus como Cristo, como Messias. Há uma falha, há um fracasso nacional ou institucional, diga como quiser. Mas não há um fracasso total e absoluto, porque os apóstolos são todos judeus, são todos daquela nação. E toda a primeira configuração da igreja de Cristo é do povo judeu, é daquele povo. Então há sempre
que considerar um remanescente que representa o povo, né, que foi fiel a Deus e foi alcançado pela graça. Há uma rejeição da nação de Israel para o propósito maior de propagação, de proclamação do Evangelho à humanidade? Há sim. Há o estabelecimento de algo totalmente novo, algo que era um completo mistério, né? Que Paulo fala, Cristo em vós, esperança da glória. É algo que a maioria dos profetas nunca conseguiu sequer enxergar direito. E boa parte dos próprios discípulos, dos apóstolos, não conseguiam compreender com exatidão a dimensão de toda essa graça, de todo esse amor derramado por Deus, desse fim da diferenciação. Em Cristo são chamados judeus e não judeus. E isso para os judeus literalmente era o fim do mundo, porque muitos deles se consideravam um povo especial num sentido equivocado. Por isso que eu falo, a doutrina correta, a comunhão adequada, a vida correta. A deturpação das verdades que a palavra de Deus ensina leva a pensamentos absurdos. Então, uma nação que devia ser santa, ou seja, diferenciada, um povo que deveria ser dedicado exclusivamente ao Deus verdadeiro, passou a compreender essa eleição nacional, essa vocação, como um povo superior a outros, como um povo destinado a uma grandeza, a uma posição inabalável, inquestionável. Muitos acreditavam naqueles tempos, na época que Jerusalém já havia sido terrivelmente destruída, os judeus estavam sendo atacados em outros lugares do império, depois foram atacados em Alexandria e em um outro império também que era inimigo dos romanos lá. Resistiram, mas foram derrotados, foram quase que exterminados. Né? Os que começaram essa rebelião, essa revolta, arrogantemente imaginavam que Deus teria um compromisso de dar a eles a vitória sobre o maior império da terra. Os essênios, que eram a dissidência dos sacerdotes, eles se consideravam aqueles que estariam encarregados de convocar os exércitos de Israel na batalha em que o Messias viria para derrotar o inimigo. Era um movimento espiritual, mas com um fundo belicista também, um fundo apocalíptico aqui no sentido da cultura momentânea deles, de que eles, pela sua vida, pelas regras que seguiam, né, pela suposta pureza que eles adotavam, eles teriam essa incumbência de estar à frente, convocando o exército de Israel, invocando a presença do Messias e vendo os exércitos romanos serem completamente destruídos. Muita gente quer estudar os essênios hoje, acham bonitinho a vida comunitária, tal, a concepção deles, que eram sacerdotes que não concordavam com o que ocorria em Jerusalém naqueles dias, a corrupção do sacerdócio, a fragilidade espiritual da cidade, a imoralidade do sacerdócio, né, o fiasco da religião como co-administradora da vida civil. Algumas pessoas se deixam empolgar, mas o ambiente era um ambiente totalmente bélico, totalmente acirrado. Encanta a muitos por não terem um conhecimento adequado do que o que realmente acontecia naqueles tempos. Então, eu falava da doutrina, a doutrina correta, a visão correta, a devoção adequada. Esses 144 mil aqui representam, são um símbolo de um número muito maior e mais abrangente, que sempre envolve judeus e não judeus, que esse sempre foi o propósito de Deus.
a salvar indistintamente de questões nacionais, étnicas, raciais, políticas, econômicas. A salvação deve ser proclamada a todos. E entre os apóstolos havia até uma grande dificuldade em aceitar isso, tanto que havia os judaístas ou judaizantes que entendiam que a salvação poderia ser levada a todos, desde que esses não-judeus, esses gentios, primeiro se tornassem como judeus, se tornassem prosélitos, praticassem a circuncisão como um ato de vinculação ao povo de Israel. O apóstolo Paulo saiu em defesa do Evangelho de Cristo, assim, atacando com coragem, com ousadia, esse pensamento equivocado, mostrando que Israel tinha sido incapaz de cumprir os propósitos de Deus, mesmo dentro de um pacto, de uma aliança, apesar de tudo que Deus havia proporcionado para eles, e que não era justo exigirem de outros algo que eles não tinham sido capazes de suportar com eficiência. E nós temos a igreja crescendo em meio a esses dilemas, em meio a essas crises. O imperador romano já queria ser tratado como se fosse um deus, né? O tratamento que os cristãos dão e davam a Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador e Deus, meu Senhor e Deus, o imperador romano exigia o mesmo tratamento, e isso era um problema seríssimo. Os cristãos, em boa parte, não aceitavam. Veremos que outros surgirão reivindicando esses títulos, esses tratamentos aqui. Mas o capítulo 7 faz uma pausa, porque depois dos selos vem as trombetas, depois vem o derramar do cálice, vem os ais. O capítulo 7 faz uma pausa para ampliar, para narrar esse conceito aqui de salvação na tribulação. Mas, se você estiver me acompanhando, primeiro quero deixar claro que até aqui nós falamos um pouco mais ousadamente, usando uma expressão bíblica, com o objetivo único de deixar claro que não pactuamos com certos comportamentos, com certos procedimentos, com certas práticas, com certas visões de igreja, com certas visões de evangelho e com certas visões da sociedade de um modo geral. Não pactuamos, temos um compromisso com o nosso Senhor e Deus, com o nosso Cristo, com o nosso Jesus Cristo, e acredito que eu deixei isso bastante claro, falando de um modo generalizado sobre práticas e acontecimentos dos quais todos têm conhecimento aberto pela internet, pela televisão, pela imprensa. Não é segredo para absolutamente ninguém da situação que as igrejas hoje vivem no Brasil, né, da maneira como perdeu-se o respeito e boa parte da credibilidade, principalmente por conta de envolvimento de forma equivocada, na minha opinião, de forma equivocada com a atividade política, que eu sempre considerei e considero uma atividade nobre, uma atividade lícita. O povo de Deus não é moeda de troca. A igreja de Cristo não é uma prostituta a ser oferecida a este ou aquele pelo prazer do poder político e econômico. Eu tenho essa convicção, acredito que muitos estão sofrendo e muitos sofrerão ainda mais, dada a cegueira de pessoas que se apresentam como líderes, como profetas, como apóstolos. Ninguém se apresenta como o bobo da corte, né? Todo mundo quer ser o rei. Então eu creio que muito sofrimento ainda haverá. Mas como há essa pausa aqui, eu quero também fazer essa pausa aqui para fazer uma conexão
entre o capítulo 6, que diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, um dos seres viventes exclamou com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Vitória, vitória. Vitória é uma palavra muito comum nos dias de hoje, né? E a própria Bíblia declara que nós fomos por Deus capacitados a vencermos o mundo, a carne e o diabo, os nossos 3 inimigos que os cristãos, de um modo geral, na escolinha dominical, desde pequenininho, aprendem sobre isso. Mas a impressão mais vívida é que, à medida em que crescemos, os nossos inimigos crescem junto conosco, junto com a gente, junto conosco, e às vezes em proporção, em dimensão maior e até mais intensa. Então o mundo se torna mais mundano, a carne mais carnal, o maligno muito mais maligno. E em Cristo nós precisamos continuar recebendo o poder para vencer. A conexão desse capítulo 6 eu quero fazer com o capítulo 8, com o último, quando abre-se o último selo. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Uma pausa dramática, um sinal de que algo grandioso, algo muito maior continuaria acontecendo. E antes que se desencadeie esse processo de ataque ao império maligno, ao império de Satanás, tem um momento aqui. Observei 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues as 7 trombetas, os anjos das trombetas aí. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar. Esse outro anjo tinha um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. João tem visões do céu. E em meio a uma visão e outra, ele tem outra visão. E ele vai aprofundando o seu conhecimento. Eu fiz a pausa porque entrar na descrição do rompimento dos selos e dos acontecimentos, você pode ter a equivocada impressão de que os céus estão atacando a terra, de que Deus está interessado em destruir a humanidade. E o cavalo branco indica que não é isso. Indica que não é nada disso. Mas antes de entrarmos aqui no inimigo de Deus, no inimigo da igreja, no inimigo da humanidade, há uma pausa. Nessa pausa é mostrado um anjo oferecendo incenso. É uma visão que remonta, que lembra a atividade do templo, do sacerdote oferecendo incenso nas horas das orações. Aqui o incenso para nós nada importa, o incenso é apenas um símbolo. O que de fato aqui sobe diante de Deus são as orações dos santos. Esse é um texto que declara com uma poesia, com uma beleza, é uma visão graciosa e majestosa de um fato que as pessoas têm alguma dificuldade em aceitar. Por que eu digo que as pessoas têm dificuldade? Porque o cristão tem dificuldade. Porque o cristão pouco ora. O cristão pouco ora. Mas há um texto aqui que estimula a oração, a prática da oração, deixando claro que as nossas orações, as orações de todos os santos, elas sobem à presença de Deus. Nesse contexto de revelação de Jesus Cristo,
durante as perseguições, no período apocalíptico, ou no período tribulacional, pré-tribulacional. Não me preocupo muito com esses nomes, com essas questões, porque o sofrimento é presente na história da humanidade desde o seu início. As pessoas sofrem, a humanidade sofre e a igreja também sofre. O cristão não sofre de modo diferenciado do não cristão. A dor que nos atinge é a mesma dor que atinge as pessoas que não creem em Cristo. A perda, a doença, a morte são acontecimentos normais na vida de todos os seres humanos. Aliás, a impressão que nós temos é de que não somos poupados de nada. E de fato Deus não tem nenhuma preocupação em nos poupar do sofrimento, porque Ele vê um propósito nisso. Ele vê uma oportunidade para nós, e não para Ele, para nós, para nos moldar, para nos purificar. O que eu gosto de Apocalipse é que questões de manifestações de poder, de dons, isso daí caem para segundo plano. O que Apocalipse aqui mostra, revela diante de Deus, diante de Cristo, diante dos anjos, diante dos santos, é que dom, poder, está vinculado à fidelidade, ser fiel até a morte, ser fiel até o fim. É uma firmeza de caráter. É o caráter. É a disposição em, se preciso for, sacrificar a própria vida pelo testemunho de Cristo, pela vida eterna. A disposição em escolher entre a vida mundana e a vida eterna. Falar viver ou morrer, para mim, não expressa muito, porque o santo morre, o ímpio morre, a morte é um evento na vida das pessoas. Mas a questão dos mártires, dos santos, desse período de grande teste, de grande provação, de grande humilhação, está em viver de forma mundana ou experimentar a vida eterna. Tristemente, nós sabemos que alguns preferirão viver a vida mundana, preferirão adorar a outro que não o nosso Senhor e Deus. Preferirão receber a marca do inimigo do que, como o apóstolo Paulo fala, né, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sofri por Ele, eu vivi por Ele. Ele viveu em mim, Ele se expressou através de mim. Então, o poder aqui é a capacitação dada pelo Espírito Santo para se manter firme, para se manter fiel, para se manter leal, para se manter puro, para se manter incontaminado. A visão é extremada, porque o momento ao qual ela se refere é um momento extremado. Então, os termos são tudo ou a vida eterna. E o tudo que o mundo tem a oferecer, o tudo que o inimigo terá a oferecer, nós veremos que é bem pouco, é bem frágil, é passageiro e só leva à morte. Então, o que me encanta aqui é isso. Todas as discussões tolas e inúteis em relação a dons espirituais, a manifestações, a isso ou aquilo, são resumidas à maneira com que isso pode ter contribuído para a formação do caráter cristão. Nós estamos aqui falando de oração e eu aceitei a pausa para dizer que Deus ouve as nossas orações. As nossas orações, principalmente o clamor pela justiça, principalmente o clamor pela propagação do Evangelho, principalmente o clamor pela salvação dos perdidos, isso está diante de Deus, isso está diante do Pai.
Quando fala em oração, um outro que me chama a atenção é Tiago. Tiago, o irmão, alguns gostam de falar meio-irmão. Tiago, filho de José e Maria, um dos apóstolos tardios também da igreja, como Paulo se rendeu a Cristo como Senhor e Deus somente após a ressurreição. Cristo pessoalmente procurou por eles após ressuscitar. Eles em vida, apenas enquanto nosso Senhor Jesus vivia, eles apenas observavam. Tiago é um livro que algumas pessoas têm dificuldade, porque é um livro escrito que expressa o pensamento hebraico, o pensamento judaico. Ele é considerado um livro que é um livro de sabedoria, como Provérbios, como Salmos. Então ele é um livro que não é uma questão de ordenanças ou de mandamentos curtos ou palavras breves, ou não, é um livro que requer meditação, que requer reflexão. Se você não permitir que o texto, que a palavra de Deus se comunique com a sua mente, atue na sua imaginação, no seu conhecimento bíblico, você pouco aproveitará desse texto. Mas falando de oração, Tiago aqui no seu capítulo 5, ele faz aqui as advertências e ele fala aqui a partir do 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A dinâmica, é um livro dinâmico também, que é a fé em ação, né? A fé, muito embora seja uma linguagem de sabedoria, ela demonstra, ela exemplifica a fé em ação. Se você está sofrendo, ore. Ore aquele que está te ouvindo. Aquele mar de vidro que o texto revela, né? Ore aquele para quem não há segredos. Ore para aquele para quem a sua alma, o seu espírito, a sua mente, a sua dor não é um mistério. Ore aquele que te conhece perfeitamente, célula por célula. Ore para aquele que sabe a real natureza da sua constituição e como o sofrimento está te afetando. Não é uma grosseria, como alguns fazem, alguns animais, alguns estúpidos pseudo-espirituais gostam, quando às vezes alguém procura, pensando em ouvir um conselho, uma palavra de conforto, de oração, já leva uma tijolada na cara. Isso é porque você não ora, se você orasse, não é nada disso. Esqueça esses aprendizes de profetas aí, esqueça esses tolos. Você não vai aprender com um tolo, você vai aprender com a sabedoria que há na palavra de Deus. Se você está sofrendo, se for uma situação extremada ou não, existem médicos, existe uma ciência médica, há um conhecimento que Deus permitiu aos homens, e a ciência médica, ela é capaz de proporcionar algum alívio, ela é capaz de proporcionar um tempo para que você organize a sua cabeça, a sua vida, as suas ideias e possa tomar as melhores decisões. Eu sou totalmente favorável a que o cristão use e abuse do conhecimento médico, da psiquiatria, da psicologia. Eu não tenho nada, absolutamente nada, contra esse conhecimento. Não tenho. Entendo que são ferramentas de Deus para proporcionar alívio ao sofrimento humano.
Entretanto, dada a dimensão espiritual do ser humano, que haverá uma grande dificuldade que essa medicação, que o tratamento, que o aconselhamento possa resolver, há um chamado à oração. Porque nem toda a dor que nós sentimos nessa vida vai passar. Nem todo sentimento negativo que nós temos nessa vida vai passar. E somente em Deus você será capaz de usar isso como uma energia para seguir em frente. Somente em Deus. O apóstolo Paulo, aparentemente, e eu entendo que de fato foi assim, e vários escritores falam, vários comentaristas colocam essa ideia, aparentemente ele jamais se perdoou pela morte, por ter permitido e causado a morte do jovem Estevão. Estevão, quando fez aquela pregação no templo, uma pregação magnífica da atuação de Deus através da história, ele deixou claro que pouca coisa ou quase nada aconteceu entre as paredes do templo. Deus agiu através da história quando não havia templo nenhum. Deus agiu em Israel, Deus agiu entre o povo. O mar se abriu, não havia templo nenhum. O tabernáculo foi construído depois, para instruir o povo na prática correta, adequada do culto e da oração. Ele pega toda a história de Israel e mostra que Deus não é um prisioneiro do templo. E alguns insinuam, e considerando o ódio com que Estevão foi atacado, né? Alguns insinuam, eu acredito que sim, que Estevão, na sua bela pregação, ele acusou os judeus de idolatria. E talvez até parte dos que haviam se convertido a Jesus Cristo também. Porque a igreja se reunia no templo, eram judeus, queriam dar um bom testemunho, queriam estar lá no templo e todo dia. Estevão chega a dizer, dá a impressão que ele deixa clara a ideia de que não estavam adorando a Deus no templo, estavam adorando o templo, estavam adorando as magníficas construções, né? O ouro, as madeiras, o tesouro do templo, que o amor deles não era por Deus, era pelo templo. O templo havia se tornado o Deus deles. E eles mataram Estevão. E Saulo, o jovem, brilhante mestre, consentiu, sem julgamento, sem avaliação, sem ponderação. O fanático, ele é assim. Vai ser difícil você convencer um fanático. Porque nós conhecemos o fanatismo na história das religiões, na história da igreja, na história dos povos. Mesmo que você argumente belamente, mesmo que você demonstre a coerência do seu raciocínio, mesmo que você evidencie a verdade, mesmo que milagres aconteçam, o fanático, ele é cego. Saulo estava entre os fanáticos ali. Só depois desses eventos que Jesus o resgatou. Mataram o jovem Estevão por ter dito, eu entendo isso, que eles eram idólatras, e chamar um judeu do templo naqueles dias de idólatra era pedir por isso mesmo. Tempos radicais, tempos terríveis, tempos de muita tragédia. Mas veja, você tem aquele que te ouve, que te entende. Eu falei de Saulo aqui, porque nós vemos depois da conversão, ele é uma pessoa que aparentemente nunca se perdoou.
mas nunca se perdoou pela morte do jovem, mas também não se entregou ao sentimento de culpa. Não se deixou paralisar pelo erro. Ele tirou uma vida. Eu sei que hoje as pessoas são muito preocupadas com questões sexuais, que são graves, são pecados graves. Mas ele foi responsável por tirar uma vida. E não há pecado maior do que esse. Não há pecado maior do que injustamente tirar uma vida. E isso doía nele. Ele encontrou o perdão pelos seus erros, ele encontrou uma nova vida em Cristo, mas isso afligia a mente e a alma dele. Eu conheço algumas pessoas que tiraram vidas, eu, graças a Deus, não passei por isso, louvo a Deus por isso e espero nunca passar por um evento desse, por um episódio desse, quer seja por acidente, por confronto, por conflito, ou seja lá o que for. E é um trauma muito forte, é uma ruptura muito grande. Pode ser tratado, pode ser vencido. Mas há pessoas que têm sofrimentos outros. Há pessoas cuja mente, cuja a capacidade de raciocínio está muito que enfraquecida por conta do sofrimento. E a comunhão com Deus, ela é um ato de cura. Ao invés de procurar tantas explicações, ou procurar o momento, ou procurar o que desencadeou, do pouco que eu sei sobre estresse pós-traumático, depressão crônica, ou coisas desse tipo, é que nem sempre o que desencadeia o processo depressivo, nem sempre o evento, o fenômeno que desencadeia o estresse pós-traumático é o que precisa ser tratado. As pessoas se deixam levar na rotina do dia a dia e esquecem de tratar algumas pequenas coisinhas que, com o tempo, como eu costumo dizer, um grão de areia com o tempo pode se transformar numa montanha. O que era um ferimentozinho pode ser hoje uma ferida aberta que está associado a sentimentos que precisam ser controlados, o ódio, a ira, um quadro mental, psicológico, emocional que nós chamamos de amargura, né? O amargor, esse ódio concentrado, né? Algumas pessoas até reconhecem, recebem alguma energia disso, né? No ódio, na raiva, na ira, na mágoa, no ressentimento. Mas é uma energia muito ruim, é um processo de autodestruição. É como que martelar os próprios pés e tentar correr uma maratona. Então há pessoas hoje, e muitas pessoas em Cristo hoje, paralisadas pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela angústia, pela amargura, pelo ódio. Algumas pessoas até frustradas ou decepcionadas com Deus. E isso não é de todo ruim, porque compreendemos, entendemos, aceitamos e procuramos viver chamando como Jesus nos ensinou a chamar, Pai. Pai. Muita gente nem ora o Pai Nosso porque é Pai. E Pai, estava conversando com um amigo, um colega, tempos atrás, né? Pai é uma palavra muito forte. O nível de expectativa que essa palavra, que esse fato, que esse acontecimento na nossa vida carrega, ele é muito grande. Quando a criança se dirige assim, ao pai, o nível de expectativa, de capacidade de resposta, de resolução de problema, de conforto, é muito grande. E as nossas decepções ou ausências nesta vida de um pai, ou de um modelo de pai, ou de uma referência de pai, às vezes dificultam
para algumas pessoas, uma vida de plena comunhão e confiança com Deus, o nosso Pai. Não acreditando que Deus usa os melhores meios para nos conduzir ao melhor resultado, à melhor situação, que é a comunhão com Ele, que é a posição em Cristo, que é estar ao lado dele. Nós precisamos aprender a desfrutar da oração. Eu gostava muito de usar como exemplo de oração. É claro, eu também era mais jovem. É uma freirinha, ela fez certo sucesso na televisão, se eu não me engano, na BBC. Se eu não me engano, ela era carmelita. E ela se dedicava à oração, vivia num lugar específico. E a rotina dela de oração eu não sei se ela ainda vive, era uma rotina de 8 horas por dia de oração. E ela orava e ora, e muitas pessoas têm a vida voltada para isso. E nos momentos de folga, de descanso, ela estudava história da arte. E ela escreveu algumas coisas para uma revista e chamou a atenção de alguém e foram procurar por essa senhora, uma senhorinha muito simpática, né? E fizeram um trabalho com ela, levaram ela para diversos museus na Europa, né, mostrando as pinturas do Renascimento, as grandes obras de arte, tudo. E a capacidade dela de compreender e de expressar as emoções, os sentimentos, o momento do material artístico impressionou a todos. Mas eu usava ela como um meio de dar uma cutucada, né? Porque essa senhora dedicava 8 horas do seu dia para a prática da oração. Eu não estou exigindo de ninguém isso. É possível? É possível, mas é uma vida voltada só a isso, né? Uma freira, ela não tem família, não tem filhos, né? É um método. Existem vários desses métodos, várias ordens religiosas desenvolvem esse método espiritual, né? Inúmeras ordens. Algum tempo eu dediquei para estudar, para procurar, para ver, para entender, né? Achei. É interessante, não me impressiona, né? Porque o método, uma vez dominado, a pessoa aprende a dominar esse tempo, a concentração, a energia, a disciplina necessária. O perigo é viver em função do método. É possível que a pessoa tenha uma vida de longos períodos de oração, meditação, e não tenha necessariamente comunhão com Deus. Não é o caso da irmãzinha aqui. Não estou dizendo que ela está equivocada, não estou julgando a vida nem o propósito dela. Eu estou dizendo que algumas pessoas se encantam pelo método, e esses métodos hoje estão florescendo de novo, né? Muitos místicos adotaram métodos parecidos, né? É possível você construir imagens mentais, são exercícios de concentração, memória e imaginação. Então, um castelo, você pode construir um condomínio, um prédio de apartamento, você pode construir uma cidade, você pode construir uma praça, um parque. Mentalmente, em determinado lugar, você pode colocar certas coisas ou práticas ou devoções específicas. Você pode imaginar a estrutura de um país ou de uma cidade, tá? É perfeitamente possível e até certo ponto interessante. Ou você pode ter um caderninho com um roteiro lá e seguir o seu roteirinho. O perigo é o mesmo, é se deixar dominar pelo método e viver preso no seu castelinho mental ou no seu jardim de inverno mental e não ter o que realmente importa, a comunhão com Deus. Jesus ensinou que nós devemos ter momentos de isolamento que são importantes, mas Jesus nunca se privou de viver entre aqueles que necessitavam dele. Então, a comunhão com o Pai não exclui a comunhão com os irmãos, com a família, com a sociedade,
com aqueles que necessitam. A privação é algo que alguns escolheram, decidiram para as suas vidas por razões deles. Né? Para o cristão, de um modo geral, não é exigido isso de ninguém. Mas porque eu falo lá da irmãzinha e as 8 horas por dia? É importante orar. A oração é um ato de comunhão. A oração é um ato de manifestação da nossa fé. A oração é um ato de fortalecimento, através do qual a vida flui, a vida de Cristo flui mais plenamente em nós. Não que Cristo não esteja doando-nos vida, não que o Espírito Santo não esteja doando-nos vida, é que nós simplesmente não respiramos essa vida, não permitimos que essa vida circule no nosso ser, na nossa mente. Então, a oração é muito importante. Tiago, quando fala da oração, ele continua aqui: se está alguém sofrendo, faça oração. Se há alguém encorajado, cante louvores. Você está feliz, você está alegre, você está disposto, então ore na forma de canção, de louvor, de gratidão. Manifeste a sua alegria, manifeste que o Espírito Santo está dando a você. Contagie pela fé, pelo amor, pela alegria. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Presta atenção. Tiago não fala: chame os operadores de milagre. Tiago não fala: chamem os que realizam maravilhas. Chamem os que têm dons de curar. Ele falou: chame os presbíteros, numa época em que presbítero, bispo, pastor, ministro eram nomes para o mesmo ofício. Era a mesma função, era a mesma atividade. Não havia ainda. Os únicos que eram colocados, que estavam num nível diferenciado, eram os apóstolos. Mas não porque eles fossem homens acima do normal, mas pela vida que eles tiveram ao lado de Jesus Cristo. Pelos anos que eles passaram aprendendo do Senhor, com o Senhor. Pela maneira com que eles foram colocados numa posição em que eles tinham condições de orientar, de instruir, e capacitados eles foram a ver além, a enxergar além, apesar de todas as dificuldades. Mas Tiago fala que chama, e eu gosto mais de anciãos, não no sentido de mais velhos, daqueles que foram por mais tempo experimentados na fé, daqueles que passaram, tal qual os apóstolos, que passaram mais tempo nessa caminhada, nessa jornada, que sabem que Deus é bom, que conhecem a bondade e a fidelidade de Deus. Chama esses homens. Aí ele fala aqui, e esses presbíteros, eles devem orar sobre a pessoa. Ele está vislumbrando uma pessoa acamada, incapacitada, ungindo com óleo, em sinal de submissão a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Uma oração em nome do Senhor. Ele fala: e oração feita com fé. Algumas pessoas falam oração da fé. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor Deus o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Não tem segredo. Não tem uma oração secreta. Não tem palavras que só alguns conhecem. Não tem gestos. Não tem composição aromática. A oração feita com fé trará a cura e perdoará os pecados. Eu sei que é difícil confiar, mas é importante que você peça a Deus orientação, e Ele vai te guiar a pessoas que poderão orar com você, que poderão orar por você,
que poderão, porque você está fraco, cansado, ministrar sobre a sua vida o amor de Deus que já está sobre você. E eu creio, não tem nenhuma dúvida, haverá cura, haverá perdão, haverá libertação dessa opressão, dessa angústia, ao mesmo tempo em que há um chamado a participar da vida em Cristo. Então, Deus não chama ninguém para o lazer, para o descanso, para a recreação. Ele nos chama para vivermos em Cristo, vivermos com Cristo. Participarmos dessa vitória que Cristo tem. Participarmos desta vitória que Cristo já realizou. E Ele antecipa para a igreja para que nós sejamos fortalecidos. Para que não exista a pergunta, será que Deus realmente vai realizar o que prometeu? Será que Jesus Cristo realmente... Eu me lembrei esses dias em que eu estava pensando, antes de gravar, eu me lembrei de um pastor. Eu conheci pouco, muito tempo atrás, como eu já falei uma vez, essas coisas de seminário, eu pedi para conversar com ele, Timofei, acho que é Diakov, pastor Timofei, o reverendo Timofei, já partiu. Eu telefonei para ele, expliquei, marcamos um horário, eu fui lá, tive uma conversa com ele, um homem, ele ainda estava pastoreando a igreja batista, é um pastor batista, ele ainda estava pastoreando, um homem generoso, foi muito generoso comigo, né? Falou muito ao meu coração, né? Algumas questões pequenas que eu tinha, que eu apresentei, ele conversou, eu não me lembro quanto tempo conversamos, mas foi o melhor sermão que eu ouvi na minha vida até hoje. E eu me lembro de uma coisa que o reverendo Timofei falou. Ele falou, eu não me lembro das palavras exatas, mas ele falou que Deus tinha sido fiel a ele em todo o seu ministério. Ele deixou claro para mim, ainda jovem, que nada havia faltado na vida dele, porque Deus é fiel. E ele experimentou a fidelidade de Deus na vida dele. Ele falou até uma coisa que eu fiquei até chocado, né? Ele falou, mesmo naqueles momentos em que a igreja não queria reconhecer os direitos dele como ministro, como pastor, ele falou, Deus foi fiel. Deus sempre tem sido fiel. E desde que eu ouvi esse homem, eu me lembrei dele, e dessas palavras eu sempre me lembro, e esse é um exercício que eu procuro fazer de tempos em tempos. Não só questionando os meus atos, mas me perguntando, Marco, Deus tem sido fiel? Você tem experimentado a fidelidade de Deus na sua vida? Aí sempre um exame de consciência, um exame das situações me levam a dizer sim. Deus tem sido fiel. Em tudo que Ele prometeu, Deus tem sido fiel. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, em alguns momentos nós nos indignamos, mas eu não posso negar que Deus tem sido fiel. Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus na minha vida. Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus através desses anos. E pela oração, pela disposição em estar diante do Pai, não precisa ser um culto magnífico, não precisa ser algo
majestoso, na simplicidade da sua casa, no silêncio dos seus pensamentos. Você pode buscar a Deus em oração através de Jesus Cristo. E eu estou certo, eu estou perfeitamente seguro de que você vai experimentar a fidelidade dele. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você não conseguir fazer isso por si mesmo, procure alguém. Procure alguém que saiba orar. Procure alguém experimentado no amor e na fidelidade do Pai. Que seja o presbítero, o pastor, o ministro, o padre, mas que seja alguém experimentado na fidelidade de Deus e no amor de Deus. Alguém que não seja necessariamente um espalhafatoso exibidor de dons, mas alguém que depende de Deus em tudo. Ainda que sejam palavras simples, ainda que sejam palavras poucas, mas eu estou certo de que serão palavras ungidas com o óleo do Espírito, que vão levar a você, que vão trazer à sua vida a paz, a tranquilidade, a cura que você necessita. Deus é bom e a fidelidade dele vai se manifestar na sua vida. Deus te abençoe. Retornaremos em breve, continuando o nosso estudo, apresentando a parte dos inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos dos cristãos, o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o inimigo da humanidade. Deus te abençoe.